E aí, gente? Bom, o vídeo parou por falta de memória para armazenamento, provavelmente, durante uma citação lá da página 163. E aí eu vou continuar agora para gravar esse finalzinho apenas, é só um trechinho, mas que eu acho muito importante. E aí também para encerrar o vídeo, né? Porque ficou uma coisa estranha. Eu já até publiquei no canal como vídeo 26 parte um, mas espero que vocês cheguem aqui na complementação dele, tá bom? Então, eu estava falando sobre Holanda e como é que o solo, que é importante, a pobreza, a riqueza numa determinada característica, vai interferir no que é punível, no que é importante, em como as morais são processadas, né? E aí a frase que eu estava lendo para vocês quando o vídeo simplesmente resolveu interromper a gravação era: enquanto as crianças irlandesas são meritosamente empregadas no recolhimento de vergas para fazer velas e juncos para palha, aí, entre aspas, a verdadeira criança na Holanda ficaria ressentida como uma injúria qualquer, suspeita de que ela enraizou um junco ou uma verga, os quais tinham sido plantados para fortalecer os diques. Fecha aspas. Essa citação a Martineau tirou de um livro que é um livro famoso de época, que é o Travels of Mina and Godfrey in Many Lands, da página 53. Olha como a Martineau é minuciosa no tratamento com as fontes, hein, gente? Isso não é desculpa, então, para os outros não serem também. E eu lembro muito bem que a gente sempre se desculpa pelos teóricos clássicos, mesmo quase 100 anos depois, falando que, não, eles não citam, porque naquela época não era costume citar e tal, ninguém citava. Então, temos pessoas aí distantes que dizem que sim, já era possível ter essa perspectiva naquele momento. Bom, tais são certos pontos de morais em um país onde a água é o grande inimigo. No leste, onde a seca é o principal inimigo, é um crime profanar ou tapar um poço. E a maior das glórias sociais é ter feito a água fluir, onde tudo antes era seco. Na Holanda, um inimigo maligno corta o dique, como último ato de malícia. Na Arábia, ele enche os poços. Na verdade, aqui tem uma questão que eu discuti muito na hora da tradução, que é o fato de que, na verdade, seria, talvez ela tenha vacilado aí, esvazia os poços, né? Na Holanda, um tipo distinto de sentimentos morais parece ter crescido sobre a intemperança da bebida. A umidade do clima, a escassez de luz, água saudável, obriga os habitantes a beber muitos outros líquidos. Se a moderação neles não tinha feito um ponto de consciência de primeira importância, as consequências de seus usos prevalecentes seriam terríveis. O sucesso desse particular esforço moral é ótimo. A embriaguez é quase tão rara na Holanda quanto o descuido em manter contas e adulteração com os diques. Não existe país no mundo cujas morais tenham mais claramente crescido a partir de suas circunstâncias do que a Holanda. Sobre a teoria de um infalível senso moral, seria tão difícil explicar a ternura de consciência de um holandês sobre quaisquer dos três pontos acima, quanto para a agonia de um soldado da imputação de dormir sobre a guarda ou um ressentimento do plantador do Alabama de ser acusado de colocar o alfabeto no caminho de um mulato. Eu vou aproveitar, eu sei que a comparação dela é simplesmente uma comparação, uma citação sobre a gravidade do tema, mas vejam que interessante, e isso só vai ser discutido lá no Society in America, principalmente no volume 1, né? Daqui a pouco vocês já vão ter acesso a ele no português, tá aí no forno, que é o fato do agricultor, do senhor de terras, ensinar os seus escravos a lerem, o que era proibido, né? Então, é uma discussão interessantíssima, e a Martineau vai citar alguns exemplos, assim, que caem fora dessa situação, mas que, segundo ela, comprovam uma regra, né? Mesmo sendo a exceção, que é essa preocupação em que os escravos jamais pudessem ser alfabetizados, jamais pudessem estar bem vestidos, jamais fossem vistos com dignidade. Bom, é isso. Trechinho curto, mais 4 minutos apenas para poder me despedir. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Fernanda Alcântara. Para os meus alunos que estão assistindo os vídeos, para a gente poder pensar tanto essa sociologia do direito da Martineau, quanto lá na introdução à sociologia, ou o pessoal da disciplina que faz comigo, sociólogas clássicas e contemporâneas,
Vamos lá puxar mais esse vídeo para a gente poder discutir como a Martineau faz a análise social. Como é que esse nascedouro da sociologia e como é que isso demonstra, em grande medida, que tinha uma mulher lá nesse período se prestando a fazer uma análise densa da sociedade, considerando a complexidade da vida social e não apenas análises unilineares, restritas, com juízo de valor. Não, ela faz a crítica da crítica, né? Não é uma jornalista, não é uma poetisa, não é uma escritora de novela apenas. Eu acho que ela consegue, como vários outros teóricos, consegue se dedicar a várias atividades ao mesmo tempo, né? Ela tinha uma produção muito acima de qualquer possibilidade. Tem trechos nos livros dela em que ela comenta sobre isso, assim, que ela tem que pegar fila para esperar. Ela está falando sobre, por exemplo, Michigan, no Sociedade da América, e aí ela fala assim, nossa, é muito ruim Michigan, a gente tem um café da manhã ótimo e tal, mas para o quarto de troca de roupa, nós temos que esperar até 1 hora, mas eu não posso reclamar disso, porque eu tenho muitos livros a escrever. Então ela sempre traz esses elementos, né, entrecortados com a análise dela. Não sei se vocês percebem, né, eu não fico rindo do texto da Martineau à toa, mas ela tem umas tiradas muito interessantes, o texto dela é fluido, leve, né, e consegue fixar a discussão que ela está fazendo de uma forma bem interessante. E a Martineau não usa o artifício da prolixicalidade, ela não enrola no texto, não tem gordura o texto, ela não tenta enrolar o leitor para demonstrar um distanciamento, né, uma intelectualidade, não, ela diz claramente que você precisa se fazer entender e precisa demonstrar isso na sua escrita e na compreensão. Ser prolixo não ajuda em nada. Bom, gente, é isso. A gente continua depois. A gente vai falar sobre mercados no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima.